Olha, o Lula tem um histórico de responsabilidade fiscal, né? Ele foi extremamente responsável, diria até conservador em matéria fiscal quando governou o Brasil. Então, ele tem um histórico que o credencia a afirmar, pela boca do Alckmin, o Alckmin traduzindo o que ele pensa, que não haverá irresponsabilidade nem descontrole nessa matéria. Mesmo porque o Lula sabe que um descontrole fiscal tem consequências nefastas, especialmente para os trabalhadores, para as pessoas que ganham menos, para as pessoas que não têm dinheiro de lado, que não especulam no mercado financeiro nem no mercado das bolsas, né? Então, ele sabe muito bem. Eu acho que há realmente uma tentativa, de uma maneira, de emparedar o Lula. Olha, você aqui não pode fazer o que você quiser. Ele sabe que não pode fazer o que quiser. Ele sabe que tem um orçamento, aliás, muito bagunçado. O governo Bolsonaro primou pela bagunça orçamentária. Eu não sei quantas vezes o teto de gastos foi furado no governo Bolsonaro, né? O próprio peça orçamentária que foi mandada, que foi elaborada pelo atual governo, ela não fica de pé, porque não tem coisas que são essenciais, que foram prometidas, inclusive pelo próprio Bolsonaro durante a campanha. O auxílio de R$ 600, o dinheiro para a farmácia popular, o dinheiro para creches, merenda escolar. Nada disso está contemplado no orçamento que foi preparado por eles. Então, é lógico que vai ser preciso fazer um orçamento de transição para poder receber, encontrar espaço para esses gastos que, aliás, foram prometidos pelos dois candidatos, pelo Lula e pelo Bolsonaro. Senador, Não resolve, na verdade. O mercado ele está muito nervoso em relação a essas falas e a minha avaliação é que o Lula manda esse recado justamente para testar e para passar esse recado em relação ao mercado especulativo, né? Ele faz essa fala muito forte, criticando o mercado especulativo. Mas o grande problema que o mercado vê. Claro, existem vários pontos. Existe um ponto de consenso que é muito claro, tanto no mercado como aqui no Congresso, né? Porque eu faço bastante essa interlocução, essa questão. Eu sempre olho a questão do ponto de vista econômico, porque eu falo bastante com o mercado, mas eu também olho bastante do ponto de vista político, porque eu estou aqui em Brasília e acompanho também as discussões de bastidores, discussões no Congresso. Então, há um consenso muito grande em relação aos R$ 600. Isso é, entre congressistas, entre o mercado, isso há um consenso muito grande, mas há muitos pontos onde não há consenso, né, em relação ao PEC. Em relação ao tempo, essa questão de ser 1 ano, 4 anos, isso é um ponto de divergência. Em relação ao tamanho, o volume de recursos, e um ponto principal do mercado, que deixa o mercado mais estressado, é a questão do teto de gastos e de uma apresentação da solução da âncora fiscal, porque o Lula tem falado, essa fala de ontem muito forte, que ele é contrário ao teto de gastos e que isso precisa ser revisto, mas ele não apresenta e não apresentou até agora qual vai ser o modelo de âncora fiscal. O mercado quer saber qual vai ser a âncora fiscal e também quer saber quem que vai comandar o barco, quem vai ser o ministro da Economia. E existe esse desejo do mercado que, claro, até ontem eu ouvi uma fala do Guilherme Mello, que é o economista, um dos economistas que está naquele grupo, né, de 4 economistas ali, que está ali próximo da transição, apesar que está sendo ouvido, e ele diz assim, é um governo que acabou de chegar, então a gente tem aí 17 dias. É claro que esse governo eleito que ainda não entrou gostaria de fazer todas as reformas, de apresentar a reforma tributária, por exemplo, que tem falado, a reforma administrativa, mas ele vai fazendo isso aos poucos. O que o mercado gostaria é de ter uma ideia mais ampla, assim, desse pacote de mudanças, né? Porque ele, justamente, e outro problema também em relação ao texto da PEC é a questão da fonte de financiamento. Isso também é uma coisa que ainda não foi respondida. Fabiola, o Armínio Fraga, que é ex-presidente do Banco Central, o Edmar Baixa, ex-presidente do BNDES, e o Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda, eles têm duas características em comum. Primeiro, são brasileiros respeitáveis. Em segundo lugar, os três sabem fazer conta.
Eles apoiaram o Lula contra o Bolsonaro. Agora eles estão farejando na retórica do Lula um cheiro de queimado que os levou a escrever essa carta. O texto indica que o flerte do Lula com a demagogia fiscal não desrespeita o mercado, desrespeita a lógica. Aí, eles partem de uma constatação óbvia, eles, os economistas, estão dizendo não dá para conviver com tanta pobreza, desigualdade, fome no Brasil. Mas eles chegam a uma conclusão também óbvia, também evidente. O desafio é tomar providência que não crie problemas maiores do que aqueles que é preciso resolver. Então, os três afirmam na carta, com outras palavras, mais ou menos o seguinte: quando atira contra o mercado, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar, paciência. O Lula está acertando no brasileiro pobre. Eles falam de uma realidade que qualquer brasileiro que está com problemas financeiros em casa conhece. O governo é financiado pela dívida pública. E o que vem por aí é problema, tem encrenca, a dívida vai crescer, porque tem bombas armadas. Então, sem responsabilidade, a coisa explode. Tem uma frase deles nessa carta que é muito forte. Eles dizem lá que se o governo perde o crédito, a economia se arrebenta. Né? E quando isso acontece, quem perde é o pobre. Quem perde mais é o pobre. O rico tem sempre válvula de escape, sempre se protege em algum lugar. Eles são todos ex-integrantes do governo Fernando Henrique Cardoso, são economistas identificados com o tucanato. E eles fazem questão de recordar nessa carta que eles deram apoio à candidatura do Lula. Então, ao que parece, Fabiola, eles não consideram razoável que, depois de surfar um movimento suprapartidário que lhe rendeu uma vitória por uma diferença magra de 2,1 milhões de votos, o Lula queira agora tomar decisões ou fazer declarações consultando apenas a si mesmo, sem ouvir as pessoas que o ajudaram a chegar onde ele chegou. Não adianta ter 300 pessoas no grupo de transição se elas não são ouvidas. Os economistas que integram o comitê de economia aí desse grupo de transição não têm as digitais deles na redação dessa PEC da transição, que será, evidentemente, modificada no Congresso. Mas achei muito boa a carta, porque é um texto simples, de fácil apreensão, e qualquer pessoa, lendo essa carta, consegue entender a natureza do problema. E não dá para lidar com esse problema, Fabiola. A história mostra que a demagogia fiscal, essa demagogia que frequenta agora a retórica do Lula, é o caminho mais longo entre um projeto social e a sua realização. Qual?